dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui nesse sábado de manhã, dia maravilhoso, está fazendo um dia lindo. E estamos aqui começando mais um Café dos Homens. Esse daqui será o último Café dos Homens deste ano de 2020. Foi um ano duríssimo, né? Tem sido um ano duríssimo para todos nós por conta da pandemia, mas graça e paz para todos vocês que estão nos prestigiando, estão nos assistindo aí de suas casas, e nós rogamos, né? Oramos a Deus que vocês estejam bem, estejam com saúde, que é muito importante nesse momento, e suas famílias também. Então, hoje, no Café dos Homens, nós estamos trazendo um tema até para celebrar, né? Quer dizer, é o Café dos Homens, e estamos aqui lembrando que, apesar da pandemia e todo mundo trancado, novembro é um mês onde se celebra, onde a gente relembra a questão do Novembro Azul. É um tema particularmente importante para os homens, né? Então, surgiu há muitos anos atrás o Outubro Rosa, para trazer uma conscientização sobre o câncer de mama, e depois de um tempo, bem mais recentemente, criou-se o Novembro Azul, que é para trazer a parte de conscientização para os homens do câncer de próstata, né? Mas, obviamente, aqui a gente vai ter uma abordagem bem mais leve, uma abordagem bíblica, mas vamos estar falando sobre saúde, né? Quer dizer, eu acho que é um tema super pertinente. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Bruno Dias, né? Então, se todos puderem prestigiar, o Bruno Dias, ele é formado em Educação Física, licenciatura, ele é pós-graduando em Psicomotricidade, e ele hoje é professor de Educação Física, e professor de Educação Física especificamente para crianças. Então, a gente vai ter uma abordagem muito legal. A gente vai dar a oportunidade do Bruno estar testemunhando aqui para a gente, falando um pouco sobre quem ele é, como ele chegou, o caminho dele. Vai ser uma coisa muito agradável, muito gostosa. E vamos unir vários temas que a UPH tem procurado trazer na vida do homem, né? Quer dizer, a gente vai estar falando sobre criança, a gente vai estar falando sobre saúde, a gente vai estar falando, não tem como, sobre o elo entre o homem, nós como pais, e também as crianças. Então a gente vai estar falando de família, o quão importante o esporte é do ponto de vista social, de unir pais e filhos, né? E aí não é só pais homens, mas pais, homens e mulheres, o casal com os filhos, né? É um campo missionário também, graças a Deus. Então, se vocês me permitirem, a gente vai fazer uma breve oração e aí a gente começa. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te damos toda a honra e toda a glória, e temos o coração agradecido por essa oportunidade, por esse tempo que nós vamos ter nessa manhã, e pedimos que o seu Santo Espírito, Pai, ilumine as palavras do Bruno, e que a gente possa trazer refrigério, possa trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem leve de alegria para todos que estão nos assistindo, para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Bruno. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Café dos Homens. É uma coisa maravilhosa. A gente queria, né? Eu estou agradecendo em nome da UPH, sim, que você se disponibilizou aí para falar conosco, né? E Deus está sempre no controle, sim, né? Então as coisas acontecem da sua forma melhor, mais abençoadora. Mas conta um pouco de você. Quer dizer, eu bati o seu currículo aqui rapidamente, né? Quer dizer, formado em Educação sim. Física, professor de Educação Física, pós-graduado, quer dizer, como é que você chegou, né? Me conta tudo isso e o elo, obviamente, com a vida cristã, né? Como é que isso funciona? Eu que agradeço, Denis, agradeço o convite, né? Para mim, realmente, como eu tinha falado antes, é um privilégio estar aqui, poder compartilhar algo, poder trazer, né, uma mensagem aí que ajude famílias, que ajude pais, que ajude pessoas, e tratar desse tema também muito importante, que é a saúde, né? Vamos lá. Eu sou o Bruno Dias, como foi apresentado, profissional de Educação Física, hoje professor de Educação Física escolar. Meu percurso nessa área ele começou na infância mesmo, quando eu tive o incentivo, a paixão pelo futebol, e aí isso foi me levando cada vez mais, com o incentivo da minha mãe, né,
a desejar isso para mim, tanto é que quando chegou uma fase em que eu percebia que não dava mais para continuar tentando, despertou em mim o interesse de estudar, de querer me aprofundar mais na área, de querer entender mais um pouco da área e continuar com isso da educação física que traz tantos benefícios e leva tantos benefícios às pessoas, né? E aí, então, me formei, me graduei em educação física na área escolar, que é uma área que eu particularmente tenho como paixão, que é ali ver o desenvolvimento das crianças, acompanhar o desenvolvimento das crianças. E aí, dentro disso, fui entendendo também que era uma porta para continuar fazendo aquilo que eu gostava, que era usar o futebol. E eu fui entendendo de Deus também que é um instrumento, que é uma ferramenta que eu poderia abençoar vidas, que eu poderia compartilhar da palavra de Deus. E hoje, atualmente, faço parte de uma organização missionária que se chama Brasil Soccer Academy. Essa organização ela trabalha com o futebol em específico e a gente trabalha em diversos países do mundo. Já tive experiências em campo de refugiados, levando treinamento de futebol para as crianças, acampamento de futebol com crianças e jovens, né? Então, todos esses acampamentos a gente leva para as crianças, leva para quem está lá, não só o esporte, porque a gente atrela aí a Bíblia, valores. Então, ali é como se fosse uma porta de entrada para a gente levar esses valores para as crianças. Então, olha, você não está aqui só aprendendo futebol, por trás tem algo muito importante. Então, o companheirismo, né, a meta, qual a sua meta, qual a sua meta de vida, qual a sua meta dentro de campo, né? O respeito, o fair play que a gente chama, que é o respeito com o próximo, o respeito com o árbitro, que ali é a autoridade. Então a gente sabe que na nossa vida, no trabalho, em casa, na escola, tem autoridade, então a gente precisa entender e a gente tenta passar isso para as crianças, que é importante eles terem essa visão de respeito, ó, ele é autoridade, então eu tenho que entender e procurar ouvir o que ele está falando. Então, assim, é um trabalho muito bacana que a gente tem desenvolvido aí há mais de 10 anos, passando por vários países, Europa, Oriente Médio e também aqui no Brasil, né? Então, basicamente, é isso que eu tenho feito hoje e, claro, também membro da igreja. É um prazer estar nessa igreja, poder servir também e compartilhar com os irmãos. Amém, Bruno. É muito legal. E aos nossos ouvintes, né, a nossa audiência, para vocês saberem, o Bruno está falando de um aspecto muito importante e hoje ele particularmente está muito bem posicionado para estar dando esse testemunho. Quer dizer, ele é professor de educação física, ele mexe com crianças, ele está no campo missionário, a gente vai falar mais sobre isso, mas adicionalmente o Bruno, né, e vocês aí em casa podem fazer uma pequena oração e parabenizá-lo, ele é pai recente, né, quer dizer, ele tem um nenê que nasceu, você pode falar mais um pouquinho, a esposa dele está em casa, tenho certeza está prestigiando aqui o programa. E eu acho que a ideia é nós falarmos, né, porque aqui na UPH, a União Presbiteriana de Homens, a gente tem os dois programas, né? A gente vem reforçando sempre isso para que vocês que estão assistindo tenham essa consciência. Tem o Café dos Homens e o MENAP, que se alternam aos sábados. E a gente sempre procura trazer uma mensagem para os homens e principalmente uma mensagem assim: por favor, homens, vocês têm dentro de um contexto de uma família cristã um papel fundamental de liderar a casa, de ser um sacerdote. Então, o Bruno está aqui para dar um testemunho muito importante de que o esporte, que é uma coisa que todos gostam, ainda mais o futebol, que não tem nada mais brasileiro, né, do que o futebol, ele está usando isso, Deus está permitindo, né? Na verdade é o contrário, né? Deus está usando o Bruno e permitindo que ele use o esporte como um campo missionário. E aí, Bruno, conta pra gente como é que é esse feeling, né? Quer dizer, agora o seu filho é pequenininho, né? Então ainda tem, mas como é que você vê a progressão disso? Você criança e hoje você já um homem maduro, pai,
E você no futuro, quer dizer, você sonha com isso? Como é que está esse esquema? E, aliás, se você puder, ainda na linha do seu testemunho de vida, como é que você chegou? Quer dizer, você teve mentores, né? Você mencionou sobre a sua mãe, né? Que foi uma grande incentivadora, mas você teve mentores? Quer dizer, como é que você chegou hoje? Você está com a cabeça bem feita, né? Que assim, o esporte é uma coisa que você ama, você jogava bola, você está usando como campo missionário. Mas como é que você chegou no dia de hoje, né? Quer dizer, 2020? Quer dizer, você teve alguém que te inspirou? Como é que funcionou essa questão? Vamos lá, Denis. Na verdade, eu pensei muito sobre isso quando recebi o convite, né? Eu falei, olha, eu vou lá compartilhar sobre isso, pais e filhos, mas estou fresquinho aqui ainda nesse papel de pai. Meu bebê, o Noah, nasceu semana passada, então, assim, é o início dessa caminhada, né? E é um assunto bem amplo, então fiquei imaginando assim, poxa, eu vou tentar compartilhar ali de um assunto, mas que mais por experiência profissional nesse exato momento do que realmente como vivência em casa, né? Porque o bebê ainda está pequenininho. Mas é bem interessante, porque a própria experiência profissional já traz um pouco disso. Essa coisa do cotidiano, do dia a dia, do acompanhar crianças e pais, o relacionamento deles, por mais que com a visão de professor de fora, mas a gente consegue entender muitas vezes bem, né? A gente tenta tá ali na pele do pai para entender o que ele passa realmente, porque quando a gente está na escola é uma coisa, o pai que está em casa com a criança é outra situação, é outra forma de agir, né? Então, assim, é bem interessante isso e eu fiquei imaginando. Mas é um privilégio poder estar vivendo isso hoje, né? Ter o filho, como você falou. E eu imaginava isso quando criança, agora, e o desejo de querer cada vez mais acompanhar esse processo, né? De ver o meu filho crescendo, de estar ali com ele, de ver os seus passos e tudo mais. E sobre a pergunta que você falou da mentoria, como eu cheguei aqui, na verdade foi na minha infância. Eu tive o incentivo da minha mãe lá pelo esporte, pelo futebol. O futebol para mim era o que realmente chamava a atenção. Na igreja, lembro que não tinha nenhum mentor específico, a não ser líderes de jovens ou coisas do tipo, mas que também gostava do esporte, né? Até que eu me lembre agora aqui, na fase adulta, depois de formado, depois de dentro da igreja, de conhecer um pouco mais sobre missões, eu passei a entender que se Deus não me quis no meio profissional, Ele quer que eu use esse instrumento, essa ferramenta como algo positivo e para a glória dele. E foi quando, mais ou menos com 18 anos, eu entendi isso. Eu entendi que missões eu poderia fazer com futebol. Não era somente chegar lá num campo missionário e evangelizar, pregar a palavra daquele formato que a gente tinha um pouco antigo, né? Mas sim, eu poderia utilizar a ferramenta do futebol como forma de levar a palavra de Deus. E foi aí que eu entendi. Passei por algumas organizações missionárias, fui aprofundando mais o conhecimento nesse sentido e entendendo que era possível e que existia milhões de estratégias para utilizar isso. Posso dizer que hoje temos, eu, minha esposa, né, minha família agora, nós temos assim, há alguns anos um mentor, né, que é o pastor Ricardo Mendes. Ele até já esteve presente aqui na igreja, no programa que a gente faz, compartilhando um pouco. Então, ele acompanha a gente, o nosso caminhar, o nosso processo desde lá do começo, no trabalho missionário, no meu relacionamento com a minha esposa, no namoro, no noivado, e ele que celebrou o nosso casamento. Então, assim, é uma pessoa de missões, um pastor que tem orientado a gente quanto a isso e que tem caminhado com a gente em relação a isso, Denis. Não, excelente. E, Bruno, eu agradeço, glória a Deus. Eu acho que algumas coisas que a gente pode
tirar desse pequeno diálogo, né, e essa parte do testemunho, e glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, da sua esposa e do pequeno Noah, que continue dessa forma, mas que, gente, o pastor Arival, recentemente, ele fez há 2 ou 3 finais de semana atrás, no domingo, ele fez uma pregação onde claramente ele deixou, né, falou para o pessoal, ser missionário não é esse missionário que fala, não, eu nasci com esse dom e eu vou para outro país, né? E ele até brincou, falou, eu vou para Portugal, eu vou para Itália, né? Quer dizer, são países legais, né? Mas ele comentou, né? O nosso campo missionário é onde a gente está plantado. Então é a nossa empresa, é o futebol, é um campo missionário muito bem explorado, e aqui na nossa igreja a gente tem um grupo fortíssimo nesse sentido, a quem Deus atribuiu o dom da música, a gente tem um ministério de louvor aqui, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, saudações aí ao Marcelo e todo o time de louvor por isso. E a gente tem que realmente usar essas habilidades e dons, né? Os talentos que Deus nos deu, a gente não deve enterrá-los, a gente tem que usar para a honra e para a glória. Agora, Bruno, me diz uma coisa, partindo agora, digamos, do papel de pai, né, que você falou, bom, para mim ainda está muito novo, né, eu ainda tenho uma caminhada para fazer, e indo para a questão da saúde do homem, né, então aqui eu estou falando eu como pai um pouco mais velho, né, a minha filha mais velha, que inclusive, gente, tá aqui prestigiando a gente ao vivo no estúdio, é a Catarina, ela está com quase 10 anos de idade, e eu vou te falar, eu preciso estar em forma para aguentar o ritmo, viu, porque não é só o ritmo de eu quero sair, eu quero fazer, mas nos esportes, né? Então eu procuro toda hora estar incentivando ela, porque o esporte é uma coisa saudável, mas como homem, né? Quer dizer, o que você, como professor de educação física, pós-graduando em psicomotricidade, você aprendeu e pode transmitir aí para os nossos ouvintes homens, né? Quer dizer, qual a importância da gente estar sempre em forma e poder manter essa conexão super abençoada com os nossos filhos, né? Porque eu, particularmente, tenho muitos amigos assim que falam assim, pô, eu fui esse fim de semana, sei lá, pra praia, andar de bicicleta com os meus filhos, não aguentei, né? Então, como é que funciona isso? Então, vamos lá, Denis. Eu acho que entrando aqui um pouco no tema e explorando, né, que é a importância da atividade física na saúde familiar, e como você está comentando, principalmente do homem, é engraçado porque uma das coisas que eu comentava muito com meus amigos, minha própria esposa, era, nossa, eu estou pensando aqui, quando eu tiver um bebê, a idade e tal, se eu não tiver nativa, eu não vou aguentar o pique. E as crianças de hoje em dia, o pique que tem é fora do comum, né? Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, a importância da atividade física, tanto para a família como especificamente para o homem, é que os benefícios que ela traz mentalmente, fisicamente, são tão grandes que você muitas vezes pode imaginar o seguinte, Denis, minha filha está com 10 anos, eu estou com 45, mas, olha, é interessante porque desde que ela nasceu, que nós temos uma rotina familiar de atividades físicas. E aí, Denis, eu queria pontuar 2 coisas aqui, talvez até tirar a dúvida do pessoal que está em casa. A diferença entre atividade física e exercício físico, certo? Atividade física é aquela atividade em que a sua musculatura ela realiza um movimento com fim de gasto calórico. Então, ou seja, é uma atividade que ela, vamos dizer assim, ela não é planejada. Ela é uma atividade que você simplesmente foi andar com a sua filha, caminhar, foi brincar de pega-pega, foi fazer algo assim. É uma atividade que ela não é, vamos dizer assim, programada, estruturada. Então, isso significa atividade física. O exercício físico é uma atividade estruturada, é uma atividade planejada. E aí a gente entra um pouco na área mais musculação, natação, o futebol. Por quê? Porque ela tem uma estrutura, ela tem um começo, meio e fim. Entendeu? Então, essa dúvida aí, muitas vezes as pessoas têm. Não, o exercício físico, eu tenho que fazer exercício físico. Você brincar de pega-pega com a sua filha, você está realizando uma atividade física e tendo um gasto calórico.
certo? Mas não é ali uma atividade, vamos dizer assim, bem estruturada. E aí tem uma frase que é bem legal: toda atividade física, ela é um exercício físico. Mas nem todo exercício físico. Mas nem todo exercício físico é uma atividade física. Porque ela é mais estruturada. Então, assim, com o que a gente tem visto hoje, com a rotina dos pais, a forma como as famílias têm conduzido hoje, cada família, cada casa é um caso diferente, né? Então, assim, talvez para você seja muito fácil, porque você já é da área, então para você tudo bem pegar o seu filho ou então a sua esposa e fazer uma caminhada, andar de bicicleta, uma coisa assim. Olha, como eu sou de uma área mais, vamos dizer assim, um exemplo tecnológico, eu fico muito tempo sentado, é mais difícil para mim criar essa rotina. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar, Denis, era assim, é você tentar com a sua família, você como homem, e entra naquela coisa que você falou como o cabeça, né, como o sacerdote do lar, você como homem sentar com sua esposa, sentar com seus filhos e tentar estruturar uma rotina para vocês. O que nós conseguimos fazer? O que está dentro do da nossa rotina semanal que a gente conseguiria fazer? E aí eu falo especificamente para o homem agora, por que ele tem que ter esse papel, né? Porque se esse papel não vier dele, você vai postergando, vai passando, você, como homem, como corpo, vai começar a se sentir mais velho, mais cansado. Você vai chegar um momento que talvez você vai começar a pensar no individual e não mais como família, porque você vai pensar, poxa, eu preciso me cuidar, porque eu não estou mais aguentando o ritmo da Catarina. Eu preciso me cuidar, porque senão daqui a pouco ela vai querer brincar ou vai querer fazer alguma atividade comigo que eu não vou conseguir dar conta. Então você precisa estruturar isso. Tentar colocar isso na rotina familiar, né? Então, o que a gente consegue fazer? Bom, eu acho que 2 vezes por semana a gente consegue ir andar de bicicleta no parque. Bacana, já é um bom começo. E aí você conseguir estruturar essa rotina. Quando você colocar isso dentro da sua rotina familiar, e aí eu já falo especificamente, você homem, você pai, vai começar a sentir uma diferença. Entendeu? E eu digo para você mesmo, no sentido, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais ativo. E aí, isso eu acredito que só vai te trazer benefícios no sentido de realmente isso está trazendo coisas boas. E eu vou começar a cuidar da minha saúde porque eu estou vendo que vai trazer frutos não só para mim, mas para minha família. É o incentivo que a gente fala, né? É a referência. Você se torna um referencial dentro da sua casa. Não sei se era mais ou menos isso que... Não, era exatamente isso, Bruno. Eu agradeço. E aí, falando para o pessoal, o quão importante é a gente usar o esporte como campo missionário, e o campo missionário não precisa ser necessariamente no nível que o Bruno está fazendo, né, de ter, assim, digamos, um acampamento de futebol atingindo muitas vidas, mas às vezes, assim, pegar, vamos supor, né, tem 2 molequinhos em casa, né, vai bater bola com eles no parque, aquilo é um campo missionário, a gente está presente na vida deles, né. E, bom, primeiro 2 coisas que eu queria falar para a nossa audiência: o chat ao vivo está aberto, então vocês que estão assistindo aí na internet, se vocês tiverem perguntas, já podem mandar. Bruno, o pessoal da diretoria da UPH em peso está agradecendo você, mandando saudações aqui. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de abordar agora, né, a gente caminhando no programa. Aliás, pessoal, desculpa falar, mas o Bruno, na sua humildade, comentou, né, de um programa. Ele e a sua esposa lideram um programa aqui na IPP TV, o mesmo canal aqui que a gente está assistindo, que vocês estão assistindo agora, que se chama Esporte, Vida e Fé. Então, esse programa ele é transmitido nos sábados à tarde, então fiquem antenados. Obviamente, agora provavelmente vocês vão ver algumas reprises, porque a esposa do Bruno está em casa cuidando do pequeno Noah, então eles estão aí num hiato, e o programa deve retomar em algum momento ao vivo no ano que vem. Mas voltando à questão da saúde do homem, Bruno,
Quer dizer, como é que. E aí, lembrando as pessoas, por favor, gente, se vocês tiverem interesse no que a gente está falando, eu vou entrar agora numa discussão a respeito da saúde na pandemia, né? Porque esse é um ano totalmente atípico. Muita gente que às vezes até praticava esporte, inclusive aquele famoso, quarta-noite eu vou bater bola com os meus amigos, né? Com a questão do distanciamento social, medidas que foram impostas para controle, né, da disseminação da doença. Da Covid, isso pôs um fim nessas coisas, né? Então, para quem está assistindo em casa, nós tivemos uma série de 3 cafés dos homens seguidos, onde o psicólogo Daniel Fonteles, quando eu digo seguidos, foi uma sequência, ele não foi em semanas consecutivas, mas o psicólogo Daniel Fonteles, nós tivemos o psiquiatra, um médico, o doutor Marcionilo Laranjeiras, e daí a nossa querida Eleni Vassão, que, né, ela dispensa toda e qualquer apresentação, todo mundo a conhece muito bem, mas eles fizeram uma tríade, né, uma trilogia de apresentações falando sobre a questão de transtorno de ansiedade, o quão difícil era. Esses programas eles foram veiculados na IPP TV, né, e passaram na internet, estão gravados, disponíveis, de novo, mas isso foi entre final de abril, maio, até mais ou menos começo de julho, né? Então, durante esse tempo, a gente intercalou com outros programas, mas a gente fez isso daí para falar o quão difícil estava, o que era um transtorno de ansiedade, o que era um quadro depressivo, como podia fazer, tal. Agora, já que a gente está contigo aqui, quer dizer, qual que você enxerga que é o papel do esporte na vida do homem, na vida das pessoas, agora de uma maneira geral, como uma ferramenta que permite a pessoa ter, né, uma válvula de escape, né? Quer dizer, é importante, eu acho que o Dr. Marcionilo até comentou naquela apresentação dele, que assim, tem muita gente que é saudável, que não está no grupo de risco e que conforme as coisas estão reabrindo, é importante para a pessoa sair de casa e praticar uma atividade física, né? No caso, nem que seja uma caminhada. Quer dizer, não é estruturado, não é coordenado, não tem tempo, não tem monitoramento de batimento cardíaco, mas é uma coisa, pelo menos, para ela, né, mover o corpo. Sim. Quer dizer, como é que você vê esse link, né? Quer dizer, o homem precisa estar saudável, mas tem aquela desculpa, né, de eu não estou fazendo nada por causa da pandemia. Quer dizer, como é que você enxerga esse papel do esporte e da atividade física? Denis, dentro disso aí, eu queria falar 2 coisas que eu acho importante, né? Como a gente tinha até discutido anteriormente sobre a pandemia. A primeira delas, como para o homem, né? Recentemente, agora um estudo, vi essa semana, daqui de algumas universidades do Brasil, mostrou que 34% das pessoas que realizam atividade física regularmente diminuíam o risco de internação por conta do Covid. Então, assim, entrando um pouco no tema da pandemia, nós sabemos que lá no iniciozinho da pandemia, essa coisa da atividade física era um pouco mais complicada por conta das restrições, saída na rua, uso de máscara, como que eu vou realizar atividade física de máscara, era tudo muito novo, né? Mas a gente sabe que hoje, com o passar do tempo, as coisas melhoraram um pouco mais, então já tem parque aberto, você já consegue fazer uma caminhada tranquila, uma corrida, andar de bicicleta ou algo do tipo. E a gente entende que isso trouxe 2 coisas que eu vejo também que mudaram a cabeça das pessoas. A primeira, o tempo em casa fez com que as pessoas parassem para pensar um pouco mais em si. No sentido, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde. A segunda coisa é que as pessoas tiveram também a oportunidade de realizar algo. Então, ou seja, agora nesse momento, tem pessoas que eu vou caminhar na garagem do meu condomínio, mas vou caminhar, não vou deixar de fazer isso. Não vou deixar de realizar algo pelo menos 3 vezes na semana. Então, eu acredito que a pandemia ela né, teve todos esses assuntos que já foram discutidos antes, da questão dos transtornos que foram desenvolvidos e tudo mais. Porém, nessa parte física,
eu acredito que também trouxe um despertar para muitas pessoas, principalmente para muitos homens, cuidado, essa coisa do tempo realmente trouxe com que pessoas descobrissem que muitas vezes estavam se alimentando mal e precisavam mudar um pouco, que fazia anos que não realizavam uma atividade física, um esporte, e isso traz vários benefícios, tanto para o homem como para a família. A segunda coisa que eu queria falar sobre isso da pandemia é o seguinte, os pais que estavam em casa com seus filhos tiveram que se reinventar, né? No sentido de que, e aí tem várias coisas que eu acho muito importante, discutia muito com alguns colegas de profissão, o seguinte, muito difícil essa situação, porém se você parar para ver, algumas famílias assim que conseguiram entender bem a situação, elas conseguiram aproveitar esse momento. E aí eu digo no sentido de que tempo de qualidade com seu filho em casa. Então muitos pais não tinham aquele tempo de qualidade, passou a ter, porque foi obrigado a ficar em casa, né? Criatividade, e aí? Vou ficar o dia inteiro em casa trabalhando e tal, deixando lá meu filho no tablet, no computador, no videogame, ou vou sentar aqui com ele, fazer alguma brincadeira, assistir um vídeo, assistir um filme, fazer pipoca, fazer um piquenique, fazer uma cabaninha. E isso é tão interessante porque da área escolar, então eu tinha que dar aula para as crianças, eu tinha que gravar vídeos de atividades. E agora, como eu vou gravar uma atividade aqui nesse metro quadrado? Mas existe. Então, assim, a criatividade, a adaptação e tudo isso foi acontecendo. Então, assim, eu vejo hoje o que a pandemia trouxe nesse sentido, essas duas coisas, né? Primeiramente, para o homem, esse cuidado, esse enxergar pessoal, né? De que eu preciso me cuidar, eu preciso realizar uma atividade, eu preciso fazer algo. E nessa visão familiar de que eu preciso estar com meu filho, eu preciso ter tempo de qualidade e eu estou percebendo que isso é muito importante para o nosso crescimento aqui como família. Não, perfeito. E Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente entrar na sua especialidade, que é crianças, né? E daí a gente vai falar de criança e família, né? Até porque já tem perguntas aqui falando desse contexto. Mas a minha pergunta para você, só para a gente talvez, sem entrar, digamos, num mapeamento super complexo, assim, né? Com uma nomenclatura que na média a nossa audiência talvez não possa, né, seguir, mas assim, explica por favor para o pessoal qual que é o benefício da atividade física, né? Então aqui a gente está falando muito assim, é importante, temos que fazer a diferença entre a atividade e o exercício físico, mas assim, o que ele faz para o nosso corpo e por que a gente se sente bem, né? Quer dizer assim, as 3 primeiras vezes é duro, né? Você fica dolorido, às vezes dorme até pior antes de... Quer dizer, a coisa é pior antes de melhorar, né? Tem uma caída antes de subir. Mas o que faz, né? Quer dizer, toda a parte hormonal, você podia explicar um pouco pra gente, para pegar o pessoal, né? O pessoal entender e falar assim, poxa, né? Eu tô deixando tudo isso na mesa por preguiça, né? Sim. Na verdade, como você falou, Denis, de forma bem simples e sintetizada, vamos dizer assim, né? Sem palavras difíceis. Vou citar aqui 3 exemplos apenas de benefícios que a atividade física traz pra gente, né? A primeira delas é o prazer. Eu sei que, como você falou, no começo é difícil, mas no nosso organismo funciona assim. Quando você está fazendo algo prazeroso, ou você sabe que está fazendo algo que vai te trazer um benefício, aquilo vai trazer prazer a você. Então, dentro do nosso organismo, uma enxurrada de hormônios do prazer, hormônios que você sente, ufa, que sensação boa depois dessa caminhadinha de 30 minutos. Então, pode ter certeza que quando você realiza uma atividade física, vai acontecer ali uma enxurrada de hormônios bons no seu organismo, no seu corpo. A segunda coisa que eu posso falar, que você até mencionou, Bruno, parece que depois do primeiro dia de atividade física é um sacrifício para dormir. Pois, por incrível que pareça, a atividade física vai te proporcionar um sono melhor. Justamente por estar com o corpo naquela condição,
mais cansado, o corpo realizou uma atividade talvez moderada ou intensa, então ele vai precisar de descanso. O nosso corpo é muito inteligente, né? Deus programou ele, Deus fez ele de uma forma muito inteligente que ele sabe na hora que tem que desligar. E na hora que ele tem que desligar mesmo, você pode querer não, né? Mas ele entende, ele vai te mostrar, te dar sinais de que ele precisa descansar. Então, a segunda coisa seria essa, um sono mais agradável, um sono melhor. E a terceira coisa é uma melhor digestão. Por quê? Porque quando você realiza uma atividade física, seu sangue ele começa a circular melhor no seu corpo, por conta dos movimentos. E isso, quando você está realizando a digestão, a concentração de sangue direciona para os seus órgãos digestivos e tudo mais. Então, assim, acontece lá uma melhor digestão também. Então, você automaticamente pensa, ou você começa a ter uma alimentação saudável, esse processo digestivo ele vai melhorar também. E aos poucos você vai perceber vários sinais. Ir melhor no banheiro, coisas do tipo assim, você sentir a necessidade de beber mais água, de se hidratar mais o seu corpo. Então, esses são apenas três benefícios que a atividade física pode trazer para você. E, Bruno, uma coisa interessante é que, na verdade, tudo que a gente está falando, ele tem sim, não é secular, né? Tem uma abordagem cristocêntrica, né? Então, Paulo, nas suas cartas, ele exorta e ele lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Quer dizer, a gente tem obrigação de cuidar da casa de Deus, né? Então, é isso aí. Uma pergunta, Bruno, duas perguntas, né, para a gente não complicar aqui. Uma o que você, aí começando a falar da sua especialidade, né, que você lida com crianças, né, e dá aula de educação física para as crianças. O que você observou na pandemia que está acontecendo com as crianças e qual é a recomendação que você tem para os pais? E aí eu faço um gancho, né, dessa minha pergunta para falar o seguinte, bom, e você tem observado, né, porque provavelmente muitas das aulas que você deu, né, por passado recente, era videoaula, né? Ou você gravava, ou você estava ali ao vivo, mas do outro lado da tela. E você percebia uma diferença, isso é uma pergunta aqui de um ouvinte, né? Entre crianças que você percebia que os pais eram ativos e incentivavam a atividade física e crianças que os pais não estão envolvidos nessa parte da vida da criança. Quer dizer, como é que é o seu testemunho aí? Tá, então vamos lá. Primeira pergunta, né? O que eu observei? Na verdade, o que me trouxe muito foi a questão assim, Denis. Cada criança, cada indivíduo, ele é diferente, né? Então, com tudo isso que a pandemia trouxe, eu acredito a base familiar ser muito importante por isso. Cada criança é diferente, por quê? Porque eu estou falando isso, né? Porque a pandemia, ela mostrou que eu percebia que aquela criança na escola ela era assim. Mas com a pandemia, e aí muitos pais procuravam a gente, como que eu faço? Me ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com meu filho está muito assim e tudo mais. Por quê? Porque é uma situação nova. Então, assim, como professor, né, não consegui ter essa visão como pai, mas ouvir, os pais eles precisavam entender um pouco a necessidade do seu filho. Então, cada filho, cada criança apresentava uma necessidade diferente. Apresentava uma necessidade de estar junto com o pai. Então, não sei se você percebeu isso, muitas crianças queriam estar agarrado com o pai o dia inteiro. Era o que ela queria fazer. Era a necessidade dela. Era a necessidade física, a necessidade da presença, a necessidade de simplesmente estar ali do lado. Muitas crianças tinham a necessidade de falar para o pai. Porque às vezes passa o dia inteiro na escola, né? E às vezes quer contar tudo para o pai, mas o pai chegou, a criança está dormindo, aquela coisa toda. Você sabe como é que é. Então, a necessidade de falar, pai, porque, olha, essa árvore, e por que está crescendo assim, branco? Então, a necessidade de falar, de se expressar. E por aí vai. São vários fatores que eu acho que
que os pais tinham que entender a necessidade do seu filho. Então, foi isso que eu observei na pandemia. Dicas que eu poderia dar, já que nós estamos nesse momento assim. Então, assim, é usar a criatividade, Denis. É você ver a sua realidade. Cada família, cada casa tem a sua realidade. Às vezes o pai está em home office, está fazendo ali alguma coisa. A mãe tem que cuidar, a mãe tem que acompanhar a atividade escolar do filho e tudo mais. Tentar criar uma rotina para a criança dentro de casa, né? Porque isso é fundamental para que a criança que já tinha rotina escolar entenda que mesmo em casa, estudando, ela também tem uma rotina. E aí, Denis, também entra a área do o momento do lazer, né? Não é a criança, tem que estudar. Não. Tem um momento do lazer. E muitas vezes ele tem que dar pausa no meio de tudo ali. Filha, vai lá, vai tomar uma água, vai brincar ali um pouquinho de alguma coisa, depois você volta para cá. É igual a gente, não sei se na sua época tinha muito isso, quando a gente estava fazendo uma prova, que a questão era muito difícil, sai dali, vai para outra, depois lá você volta e concentra lá nela, tenta gastar um pouco mais. Então é mais ou menos isso. Tem esse momento que a criança precisa dar essa parada, esse break aí de deixar ela descansar, deixa a cabecinha dela descansar. Então, e assim, hoje posso dizer que a internet o Instagram está recheado de coisas, de atividades que você pode estar realizando em casa mesmo, com essa um pouco de liberdade que a gente está tendo de ir no parque, tenta tirar um tempinho também para fazer isso. Eu acho importante. E a segunda me lembra... E aí a questão, assim, se você percebeu uma diferença, de comportamento entre as crianças que os pais estão incentivando. Olha, percebo por conta do estímulo. Então, por exemplo, vou citar para você, né? Então, quando eu enviava atividades, aulas, quando eu via, aqueles pais que conseguiam ter um acompanhamento mais, e isso aí eu falo no sentido de dependendo da realidade de cada casa e de cada família. Aqueles pais que conseguiam ter um acompanhamento melhor que eu posso dizer assim, que tinham um acompanhamento de saber o que o filho estava fazendo. Então, por exemplo, se eu mandava uma atividade para a criança, atividade e tal, e o pai acompanhava, via com a criança, por mais que não fosse esportista, e incentivasse a criança, já era suficiente. Então, não necessariamente o pai precisava ser o esportista, aquela coisa. Se ele simplesmente estivesse presente ou próximo, ou falasse aqui, meu filho, o professor mandou a atividade X, vamos lá realizar? Ele já ia. Então, o que eu percebi foi isso, Denis. Não precisava você ser aquele cara ultra mega esportista, maratonista, para ver que o seu filho queria realizar a atividade. Não. Se você simplesmente estivesse presente ou próximo, já era suficiente para ele realizar qualquer tipo de atividade que fosse enviada ou que ele gostasse de fazer. Perfeito. Bom, então, pais, por favor, o que eu ia comentar com vocês é que vocês, usando a palavra, né, do professor Bruno, sejam presentes na vida dos seus filhos, né? Quer dizer, é fundamental, né? Quer dizer, não tenham preguiça, a vida é dura, a gente apanha no trabalho, tem boleto que chega para pagar, não tem jeito, né? Quer dizer, muda o endereço, mas as coisas se repetem constantemente, e às vezes realmente existem preocupações mais pesadas, mas de qualquer forma nunca abandonem os seus filhos, né? Quer dizer, a gente tem que se prostrar diante de Deus, de joelhos, clamar, pedir para que Ele nos dê força, que Ele nos dê paciência, mas sejam presentes na vida de seus filhos, né? E o esporte é um grande link, né? Tem um irmão aqui, nosso querido irmão, na verdade, o Renato, e ele está fazendo algumas perguntas aqui, né? Então ele está perguntando qual que é a sua opinião sobre a interação entre pais e filhos nas atividades, e daí vem, eu acho que é o grande negócio, para prevenir o envolvimento com drogas e delinquência infantil e juvenil. Tá, joia, Denis. Eu tinha até anotado aqui alguns aspectos importantes disso aí. E aí, talvez isso que eu vou falar entre um pouco
nessa questão aí final que ele falou, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu posso dizer, esse relacionamento aí, pais e filhos, o que vai trazer é um tempo de qualidade entre os dois, né? Entre a família como um todo. Então, tempo de qualidade, o que é que ele, vamos dizer assim, o que é que ele traz? Ele traz momentos chaves para ensinamentos. E aí, dentro desses ensinamentos, eu posso falar mais outra coisa. Ele traz momentos chaves para o filho ver os pais como referência. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar melhor, né? Momentos chaves para ensinamentos. Que tipos de ensinamentos, Bruno? Então, vamos lá. No momento de atividade física, ou no momento de uma brincadeira, ou de qualquer coisa que seja, existem oportunidades para você ensinar o seu filho sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Seja ele ensinamentos bíblicos, né? Sobre coisas que a Bíblia ensina, histórias. Você sabia que esse grande homem, ele teve uma situação assim, e ele teve sabedoria para agir nessa situação e tal. Ensinamentos da vida. Meu filho, olha, você sabia que quando a gente vê, quando a gente está realizando uma atividade, ou quando a gente está numa brincadeira, algo, você viu que o coleguinha se machucou, o que você faz? O que você geralmente faz quando você vê ele no chão? Você vai lá, ajuda ele, você dá um suporte a ele. Tá, entendi. Se fosse você, o que você gostaria que fizesse com você? Assim, esses momentos chaves para esses ensinamentos, né? Além da comunhão familiar, que é bíblico, né? Então, assim, aquele momento de comunhão, aquele momento de sorrir, aquele momento de prazer, aquele momento de contar uma coisa engraçada, aquele momento de... Certo? E a outra coisa, como referência que eu tinha falado, referência em que sentido? Vamos lá. Na sociedade que nós vivemos hoje, muitos pais estão preocupados com essas questões aí que o Renato falou, certo? Se você tem o tempo com seu filho para mostrar quem você é, para ser referência, para mostrar que meu pai, quando aconteceu isso, ele fez assim. Eu estava na escola e aí o meu filho disse que meu pai fez isso assim. Então, assim, ou seja, ele vai te usar como referência. Sempre. Nesses momentos que você tem passado com ele, você tem mostrado quem você é. E referência eu falo também, puxando um pouco aqui para o lado esportivo, Denis, tem algo que a gente comenta muito no esporte, principalmente no meio cristão, que é o seguinte, existem muitas crianças órfãos de pais. E eu digo isso no sentido de o quê? Existe um projeto social de futebol e muitas crianças que eles, às vezes, são órfãos mesmo, não tem pai, às vezes só tem a mãe e tudo mais, e ele enxerga no treinador a imagem e o papel, a figura do pai. E tudo que ele vê no treinador, ele vai ver como... E aí aquilo que você me falou lá atrás, Bruno, você teve alguma mentoria, alguma coisa assim? Não tive alguém específico no passado, né? Na minha infância e tudo mais. Mas eu sempre procurava enxergar quem que eu posso ter como essa figura? Quem que eu posso ter como essa pessoa que vai ser um referencial para mim, né? Então, por exemplo, lembro que muito atrás, quando o Kaká estava estourando, então, ele para mim, ele era uma referência de jogada. Eu quero jogar igual esse cara. Eu quero fazer o que esse cara faz. Então, essa é a referência. E essa referência de pai, eu uso esse exemplo do treinador como isso, porque isso é verdade. Muitas crianças, eles vão te tratar como... Eles vão te chamar até de pai. Entendeu? Então, ele usa... Então, essa coisa da referência, você ser referência como pai, a criança vai te olhar com esse olhar e ela vai ver, não, o meu pai, a minha mãe, é isso, eu vejo eles como exemplo, como aquelas pessoas que eu quero seguir, fazer
eu gosto das coisas que eles fazem, eu acho que é legal, então a criança vai ter esse papel. Então, se você é referência, se você tem esse sentimento de ser referência, essas outras coisas aí, ele vai chegar para você e vai te procurar. Pai, olha, um amigo me ofereceu isso, aquilo outro, o que você acha disso? E ele vai ter abertura total. Então, assim, esse relacionamento, essa comunhão, esse momento de tempo de qualidade vai te proporcionar uma base familiar sólida para o teu filho confiar em ti e te ver como referência. Amém, amém. E pais, vocês que estão em casa, a palavra do Bruno que ele está trazendo para a gente, por favor, se for o caso, assistam o programa, daqui a alguns dias ele vai estar disponível no ar e reflitam sobre isso, porque o Bruno aqui está falando especificamente, eu acho que numa linguagem literal, né, Bruno, de órfãos, que são crianças que literalmente não têm o pai por algum motivo ou por outro. Mas nós, como pais, homens, cristãos, a gente não pode ter em casa, ou permitir que nós tenhamos em casa, órfãos funcionais. Quer dizer, nós estamos vivos, mas nós não estamos presentes. E aí o que acontece é que eles podem, né, as nossas crianças, que a gente quer que cresçam como crianças cristãs, vão procurar na figura de um homem secular, que a gente não tem ideia quem que é, porque graças a Deus pela sua vida, né, Bruno, você é professor de educação física, mas você é cristão, mas está cheio de professor de educação física que não tem essa orientação cristocêntrica na própria vida, e aí as crianças vão buscar o exemplo em pessoas que não estão com os dois pés solidamente centrados na palavra de Deus. Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente abre a brecha e os nossos filhos não são órfãos de verdade, de fato, mas acabam se sentindo sozinhos e abandonados. E vão buscar essa referência numa figura masculina em algum outro lugar e a gente não sabe onde, né? Precisa ter muito cuidado. É isso aí. Bom, uma coisa que eu queria trazer aqui, o nosso irmão Alexandre, né, um ouvinte, ele postou aqui, não é especificamente uma pergunta, mas eu achei interessante, a questão de que ele jogava vôlei, né, o contexto dele era assim, eu jogava vôlei e como o Bruno no futebol, o vôlei era um campo missionário. Mas daí, pegando esses dois exemplos, né, quer dizer, não é só o futebol, tem o vôlei também, né, e eu acho que o Brasil faz um tempo deixou de ser país do futebol para ser o país do vôlei, né, enfim, brincadeiras à parte, mas são esportes coletivos, né? Quer dizer, como é que você vê essa questão da coletividade, né? Quer dizer, muita criança, ela sente essa vontade de estar inserida num contexto social, a pandemia isolou-as, né, em casa e agora está voltando, né? Quer dizer, o esporte e atividade física coletiva para a criança, ela é uma coisa importante ou a gente consegue resolver tudo em casa, né? Quer dizer, só as atividades individuais dá certo. Muito bom, né, dessa colocação. Então, na verdade, o que eu posso dizer é que existem aí pontos chaves para isso. A socialização, ela faz parte do processo, né, do crescimento como humano, do crescimento como pessoa. A gente sabe que ela está inserida na nossa vida, não tem jeito. Porém, eu lendo um pouco sobre isso, vi que o que é que pode trazer esse desenvolvimento social aí? É o relacionamento em casa. Por quê? E aí você pode dar seu ponto de vista e ver se você concorda comigo, como você já tem a família e tudo mais. Quando em casa você tem uma estrutura familiar em que você tem momentos específicos ali de almoço, de conversas, de tudo, automaticamente você está ensinando ao seu filho que você está convivendo com pessoas, certo? Se você está em casa, mas você está assim, o pai está aqui fazendo uma coisa, a mãe está ali outra, a filha está fazendo outra e tal, e aí às vezes se juntam e tudo mais, e assim vai levando a vida. Você está em casa, está todo mundo junto, mas não está. Não está, exatamente. Entendeu? Então assim, eu acho que esse papel, quando vem de casa, quando você consegue sociabilizar em casa, automaticamente você está mostrando para sua filha, para os seus filhos, que é possível também lá fora. E outra coisa é que não tem, vamos dizer assim, não tem muita escolha.
Porque a partir do momento que eles começam a estudar, já ganham novos amiguinhos, já ganham novas, né? Então, eles têm que se adaptar àquilo. Então, o esporte em si, ele citou o vôlei, o esporte em si, o coletivo, ele traz muitos benefícios, mas muitos. Porque é naquele ambiente que você vai aprender, que você vai ver, que você vai conhecer situações que você vai discutir com seu filho, que você vai ver que ele não teria se fosse um esporte individual. Claro, eu gosto de esportes individuais, particularmente tênis, outros esportes. Mas, olha, imagina comigo aqui o tanto de benefícios que o esporte coletivo vai trazer. Porque é isso. E aí, muitas vezes, é o campo missionário do nosso filho também. Eu volto lá atrás naquela coisa do referencial. Se ele está inserido no coletivo e ele tem um bom referencial em casa, ele vai chegar para o amiguinho e vai falar assim: amiguinho, você sabia que o papai disse que Deus fez isso e ele criou? Ele vai ser aquela pessoa-chave naquele campo missionário que você não pode entrar. Então, eu enxergo o esporte coletivo dessa forma. Não, perfeito, muito legal, Bruno. Então, pais, incentivem, por favor, os seus filhos, então, no individual, pode ser uma natação, um tênis, ou no coletivo, né? Quer dizer, tudo é positivo. Cada um tem os seus pontos aí. Os seus pontos, muito bem. E Bruno, agora a gente caminhando aqui, talvez, para o encerramento do programa, eu acho que tem uma dica importante que eu gostaria que você falasse com calma, explorasse aí várias opções, que é assim, o que fazer, quando fazer e principalmente por quanto tempo fazer, né? O por quanto tempo é importante, porque você fala, o ideal seria fazer 3 horas no fim de semana, e daí tem gente que não aguenta, né? Quer dizer, e eu quero linkar, porque teve um irmão que colocou aqui, bom, e como é que você retoma, né? Eu tô há 8 meses parado assistindo televisão. Como é que eu retomo, né? Porque tem a questão também da gente evitar aí ter uma lesão, alguma coisa, né? O que você sugere aí? Vamos lá. Primeiro, partindo desse ponto aí para o indivíduo, né? Para o homem. Então, assim, o que eu poderia sugerir aqui seria retomar com calma. Na verdade, você entender a sua necessidade, né? Como eu tinha falado anteriormente, entender a necessidade, entender os benefícios, que eu citei apenas 3. Se você procurar melhor aí, você vai ver que existem mais e mais benefícios da atividade física, do esporte, do exercício físico. Então, entender isso, entender a sua necessidade. Eu preciso fazer algo. Retomar de forma gradual, então 3 vezes por semana, uma caminhada de 30 minutos. E aí, assim, na verdade, o que eu posso falar é: procure um profissional de educação física. Tá? Procure um profissional de educação física do seu meio, do seu convívio social. Se você puder, contrate para te acompanhar de perto, para ver a sua necessidade específica, para te avaliar. Porque isso é um ponto muito importante. Eu como profissional de educação física, não posso nunca aqui chegar e incentivar as pessoas a fazerem atividade física sem acompanhamento nenhum. Porque o profissional de educação física vai te dar todo esse acompanhamento, vai te avaliar, vai te ver, vai te perguntar: você sente dor no joelho, você sente dor na articulação, onde você sente dor, e programar a melhor atividade para você. Então, e aí ele vai te falar também o que fazer, quanto tempo fazer e como fazer, tá? A outra coisa lá que você falou, vamos lá. Eu acredito que nesse momento nós estamos com um pouco de liberdade. Então, eu volto atrás naquilo que eu falei. Tenta criar uma rotina familiar do que você pode fazer. Não se sinta pressionado por tempo, por local e por atividade. Certo? Apenas foque no primeiro momento na sua rotina, no que você consegue fazer hoje. Bruno, hoje eu consigo andar de bicicleta 30 minutos com os meus filhos. Excelente. Hoje eu consigo descer lá no condomínio e brincar 15 minutos de futebol com ele. Um pega-pega. Perfeito, um pega-pega. Bruno, eu não tenho ideia de atividades. E aí o que eu faço? Se você procurar no YouTube, se você procurar no Instagram, você vai encontrar várias atividades que você pode fazer com seu filho.
Outra coisa, criou essa rotina, conseguiu fazer algo, tenta se programar para fazer algo mais bacana. Conversa com teu filho, pergunta o que ele gosta, pergunta o que ele costuma fazer na escola, uma brincadeira, algo assim. Tenta procurar com ele também, dependendo da faixa etária da criança, alguma atividade. Filho, vamos procurar comigo algumas atividades aqui bacanas? Vamos ver se a gente consegue achar alguma atividade aqui e a gente fazer junto com a mamãe, com o papai? Tá, tudo bem. Às vezes, caminhar 15 minutos, fazer um piquenique depois num parque, excelente. Então, assim, procura, eu gosto muito de incentivar também aí, quando possível, né? Em lugares abertos, tudo mais. Se você já, Bruno, eu consigo fazer mais que isso. Tem um sítio, uma chácara, um negócio lá no interior, consigo levar minha família no final de semana, explora. Pega a criança, vai caminhar com ela nos matos aí, fala com ela, pergunta o que é que ela acha interessante nas árvores e tal. É mais ou menos por aí. E aí, lembra de uma coisa também daquilo que eu falei. Referência, certo? E portas para você ensinar. Então, nesses momentos, uma conversa, filho, o que você acha? Como você acha que Deus criou isso? É a porta para você conversar com a sua filha, para você conversar sobre a Bíblia com seu filho, sobre alguma coisa, e entender o que o coração dele está sentindo também. Amém. Coisa boa, coisa boa. Bruno, a nossa irmã Zilfa, ela fez um comentário, na verdade é um elogio, falando que é um assunto relevante que nós estamos discutindo, e ela faz uma colocação interessante, que ela fala assim, é um assunto que as igrejas deveriam priorizar. E isso agora, né, lendo o comentário aqui no chat ao vivo, me faz refletir, né? Conforme ela postou isso daqui, eu particularmente vejo que aqui nesta nossa igreja, que é uma igreja muito abençoada e abençoadora, nós temos a União de Crianças Presbiterianas, que é a UCP. E a UCP, obviamente, agora, né, por uma questão de distanciamento, tudo estava fechado, a gente está aos poucos, né, retomando uma ou outra atividade. Teve o Dia das Crianças aí, né, então teve uma atividade controlada, mas eu diria assim, como que a igreja pode contribuir nessa questão do esporte na vida das pessoas, seja especificamente na vida dos homens ou na vida das famílias, né? Quer dizer, me ocorreu a questão da atividade física, não do esporte como uma atividade organizada, a UCP. Então, a UCP promove isso, mas obviamente é direcionado às crianças, né? Quer dizer, como é que você enxerga, indo aqui no comentário da irmã, que a igreja pode priorizar a questão do esporte? Quer dizer, a gente tem como divulgar, você e sua esposa tem um programa de televisão, mas como é que a gente poderia, como igreja, dentro desse contexto social, alavancar e promover o esporte, né? Eu acho que é bem interessante, Denis, a gente começar assim, nesse momento, direcionar, como você falou, o CP, então, direcionar atividades para as crianças, tá? Envolver as crianças, né? Então, acredito que eles já tenham, mas a gente pode pensar juntos. Acredito também que tenham profissionais de educação física, talvez na área. Se não tiver, o pessoal pode me procurar depois para a gente bater um papo, discutir algumas ideias, algumas coisas assim. Direcionar por departamentos, já que a igreja funciona também assim, por departamentos. Então, assim, a nossa ideia, minha e da Adriana, né, que está em casa, como a gente chegou na igreja há pouco tempo e tal, somos da área, a nossa ideia realmente era, através do programa Esporte, Vida e Fé, mostrar à igreja que a igreja tem sim um envolvimento com isso e começar a entrar em cada departamento. Seja com atividades específicas, SAF, vamos ter um sábado de manhã, alongamentos lá no estacionamento da igreja. O MP, o PH, né? Vamos ter uma atividade específica no Parque Vila Lobos, uma caminhada, tal, depois um piquenique, um louvor. Então, assim, direcionar atividades. E eu acho que quando você entra em cada departamento e faz cada... É bom o comentário dela, porque você faz cada departamento enxergar a necessidade, né? Porque se a gente não fala do assunto, é difícil a gente entender a necessidade. A gente vai entendendo outras necessidades. O que
vou cuidar da minha saúde mental, tudo bem. Vou cuidar daquilo, mas quando a gente fala de determinado assunto, a gente desperta, como você falou, para aquele assunto. Então, assim, talvez tentar em cada departamento, e aqui eu me disponibilizo para o pessoal dos departamentos da igreja que estiver assistindo, para a gente talvez conversar, planejar, pensar numa estratégia, numa forma de desenvolver atividades. E também uma das intenções do programa era o quê? Encontrar na igreja pessoas chaves para isso. Né? Porque a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja imensa, que tem pessoas de diversas áreas, que muitas vezes a gente não conhece todo mundo, mas que se a gente encontrar essas pessoas chaves, na igreja tem vários profissionais de educação física, vamos fazer ali uma reuniãozinha, como que a gente pode ajudar cada departamento da igreja, como que a gente pode, quem tem um tempo disponível para ofertar para o departamento tal, para fazer uma atividade física, para fazer um treino no sábado de manhã no estacionamento. E aí, identificar isso e desenvolver esse trabalho. Mas é possível sim, Denis, através do esporte, através da atividade física, envolver a igreja. E essa é a nossa intenção, se Deus quiser. Que a nossa igreja seja uma igreja esportiva, uma igreja missionária e uma igreja que cuida da saúde, né? Amém, amém, Bruno. Poxa, muito legal. Bom, e com isso, pessoal, eu estou aqui conduzindo, né, o nosso programa aqui para o encerramento. Obviamente, eu gostaria de agradecer ao Bruno e o pessoal da comunicação da área técnica aqui que, né, permitiu que isso daqui acontecesse. Bruno, muito obrigado a você. Boa Obrigado sorte mais uma com vez. Noah, né, para você e para sua esposa. E, pessoal, vamos lá. Estamos aqui trazendo para vocês notícias sobre o esporte. Pelo jeito, tá com pinta de ter uma parceria da UPH com o Bruno aí no ano que vem, para a gente promover esporte para vocês, pais que estão em casa, não ficarem sentados e acomodados, e que isso possa ser mais um instrumento para aproximá-los dos seus filhos. E Bruno, você que tem algum comentário final que você queira fazer para a gente poder conduzir o programa? Olha, Denis, primeiramente, novamente, né? Na verdade, eu queria agradecer vocês a oportunidade, poder falar um pouco desse tema. Eu espero que tenha sido de relevância para você, para os irmãos que estão aí em casa assistindo, e que a intenção é essa realmente, alcançar o máximo possível e que a gente possa desenvolver coisas novas aí, projetos para o reino de Deus, para abençoar vidas e para a gente cuidar do templo do nosso corpo, que é o templo do nosso Senhor, né? Amém, amém. Perfeito. Então, queridos ouvintes que estão em casa, nossos irmãos, nossas irmãs, muito obrigado por vocês terem devotado esse tempo, ter prestigiado o programa. O Bruno, que esteve aqui, né, dedicou essa hora aqui para a gente, para poder trazer um tema relevante para vocês. E com isso, a gente vem desejar para vocês um fim de semana abençoado, se cuidem. O coronavírus, a pandemia, infelizmente, ainda está por aí, então vamos, né, tentar ser consciente, distanciamento social, uso de máscara. E venho lembrar a todos vocês que nós temos aqui, para todos os membros que têm essa capacidade de votar aqui na igreja, que no domingo, dia 6 de dezembro, então não é esse domingo amanhã, mas é no próximo, haverá uma nova assembleia aí para a eleição dos oficiais da igreja, diáconos e presbíteros. Então, por favor, irmãos, priorizem isso. Isso é uma coisa importante para a vida da igreja, que não deve ser negligenciada. Então, que vocês prestem atenção, anotem no calendário. Talvez seja um domingo lindo, mas não importa, né? A gente tem que sempre colocar as coisas do reino de Deus em primeiro, e não tenha desculpa de domingo de eleição, porque domingo de eleição é amanhã, então não vai poder pôr na conta do processo eleitoral brasileiro. E com isso nós encerramos o programa. Muito obrigado novamente ao Bruno. Obrigado, e que Deus abençoe.